Sejam bem-vindos a mais uma aula. Dessa vez a gente vai continuar aqui as nossas aulas de curso básico, módulo 1 de Java, e daremos início aqui a funções, certo? Então, nessa aula você pode contar que a gente está faltando poucas coisas para terminar o módulo 1, ok? Funções no Java, é, o meio de você fazer segmentos de operações que fazem determinadas operações, certo? Você pode fazer uma função Java, retornar uma conta, ou escrever um determinado tipo de objeto, ou é mesmo não fazer nada, só imprimir alguma coisa na tela. Nós teremos alguns exemplos aqui, bem interessantes, e ao longo da aula de hoje, vamos fazer alguns exercícios. Primeira coisa, vamos criar uma classe, teste funções, beleza? Criar o nosso método main nela, né? Ok. Com o método main, a gente vai dar sequência ao entendimento. Vamos fazer uma conta e vai ser o seguinte: variável a 10, int variável b igual a 10, int resultado soma variável a mais variável b. Perfeitamente. Essa resultado dessa operação, né, que é a lógica negocial nossa, é somar variável A com variável B. A nossa lógica operacional, que é somar uma com outra, não necessariamente precisa estar dentro de um método main, né? É até bom que não esteja, porque esse é o meu objetivo do resultado da soma. Se meu objetivo é somar um com o outro, não faz sentido esse objetivo estar no main. O main, ele deve ter uma função como um garçom num restaurante, né? Ele é a entrada da aplicação. O garçom direciona você à mesa e faz os seus pedidos. E direciona esses pedidos para a cozinha. Então, dentro da metodologia Solid, né, cada um deve ter a sua responsabilidade perante o que está sendo feito. O main, ele deve ter aqui dentro dele uma orquestração do que deve ser feito. Ele não deve receber aqui essa com essa e fazer a soma. Não significa que não pode. Existem restaurantes que o garçom cozinha. Não é indicado que isso aconteça, porque a função primordial do garçom é servir, né? E atender o cliente. E a função primordial do cozinheiro é cozinhar. Como a função primordial do caixa é receber os pagamentos, e assim vai. Então, por essa maneira, né, por esse jeito de pensar, dentro do método main, a gente não é indicado que a gente faça operações complexas. Por mais que essa operação aqui não seja tão complexa de soma. Para isso, a gente trabalha com funções, né? No Java, a gente chama funções ou métodos, né? Leia da maneira que você quiser. O padrão do Java é chamar de métodos, sendo bem sincero. Mas é a mesma ideia, ok? Se você vem de outra linguagem, como JavaScript ou PHP, lá já é funções. Então, com base nisso, vamos criar aqui uma função. Para criar uma função, eu ainda não cheguei na aula de classes, né? Eu vou criar ela de maneira estática, ok? Perceba que essa classe, né, ela é uma classe pública, certo? E essa aqui é uma classe pública estática. O que que significa essas declarações aqui? Public static void. Eu vou demonstrar muito claramente aqui para vocês. Eu vou abrir um Paint aqui e vou tentar desenhar cada um delas, tá? Imagina que você, em um local, esteja nesse local.
certo? Você conhece a pessoa A, conhece a pessoa B, conhece a pessoa C. Dentro desse local, todo mundo se conhece, certo? Mas esse local, por si próprio, não pode, ou outro local não pode conhecer as pessoas desse local. Vamos chamar esse local primeiro aqui de local 1. E aí tem outro local chamado local 2. De um local para o outro, como padrão, como default, lembre o nome da palavra, a pessoa A não conhece a pessoa D daqui. E a pessoa F não conhece a pessoa B. E assim vai. A não conhece a F, a G não conhece a C, a não conhece a D, a não conhece a F, a não conhece a G. Como B também não conhece a D, como B não conhece a F, como C não conhece a G e assim por diante. E do lado de cá, a mesma coisa. Nenhuma dessas pessoas conhece o lado de cá e nenhuma dessas pessoas do lado de lá conhece o lado de cá. Por padrão, ok? Por padrão. Por padrão, as pessoas em ambos os lados não se conhecem. Lembre dessa palavra, padrão. Para que eu queira que a pessoa A seja conhecida em qualquer lugar, qualquer local que ela esteja, eu tenho que falar que ela será uma pessoa pública, como um artista, certo? A partir desse momento, a pessoa do local 1 é conhecida pelo local 2, pela pessoa F, pela pessoa G e pela pessoa G. Da mesma maneira que se tivesse outros locais, a pessoa A do local 1 seriam também conhecidas. A palavra pública se torna conhecida em qualquer lugar que esteja. Por padrão, ela só é conhecida dentro do local 1 e do local 2 eles não a conhecem. Ok, isso a gente chama de modificadores. No Java, modificadores, que eu me lembre é o default, protect, private e agora eu acabei de falar, public. Então, os modificadores no Java é o default, o protect, o private e o public. Público, como eu disse, é conhecido em qualquer lugar. O privado, qual que é a ideia do privado? Mesmo estando no local 1, se eu colocar na anotação privado, a pessoa que é a A não pode ser conhecida pela pessoa B e nem pela C. Somente as coisas que estão dentro da pessoa A podem ser vistas pela pessoa A, ok? A pessoa A só conhece as coisas que estão dentro dela, né? Ela até pode conhecer as outras coisas, mas nenhuma outra pessoa conhece nada que tem na A, porque ela se tornou privada. Protegida é muito parecido com a protect. Protect, ela protege as coisas se tiver dentro do mesmo local, do mesmo domínio. O que se repete no default, tá? Então, o protect, ele protege dentro do mesmo pacote ou dentro do mesmo local. Explicando o que é esses modificadores, né? Trazendo para o contexto do Java, e até agora eu não criei pacotes, é a mesma coisa de eu vir aqui, clicar em New e Package. Package é uma espécie de pasta no Java. Quando você cria um package, vamos colocar aqui tudo que tiver aqui vai ficar dentro do pacote package. Por mais que essa classe esteja pública, né, e ela esteja no package, eu posso acessar ela de outro pacote. Se eu quiser
chamar essa classe que está aqui no pacote 2, né? Eu tenho que fazer uma coisa chamada instância, certo? Para eu chamar uma instância do pacote teste e a classe teste pacote, primeiramente eu tenho que passar como eu vou instanciar a classe que eu quero chamar. Eu tenho que construir a classe dentro de outra classe. O nome disso chama instanciar. Então, primeiramente, eu vou criar aqui uma classe e agora eu começo a realmente entrar em orientação a objeto, que é declarar dentro dessa classe alguns atributos. Eu vou colocar esses atributos inicialmente como privados. Então, vou colocar aqui int idade, int string nome. E vou declarar dentro dela que para ela ser construída, né, perceba que o método de construção dela é público, ela será construída em qualquer outro lugar que não seja o pacote. Qualquer lugar, não necessariamente que precisa ser o pacote, eu vou construí-la. Ok? A partir de agora eu posso construir a classe, o pacote de classe teste pacote, dentro do teste pacote que eu quiser. Agora eu posso criar um PSVM aqui, um Public Statement em Args, né? Para entrar com a classe. E teste pacote. Eu vou chamar a do teste pacote 2, vou chamar ela aqui de teste. E vou dar uma instância. Para instanciar, você tem que digitar new teste pacote. A partir desse momento, eu consigo acessar a classe. Mas perceba que eu não tenho nada a não ser esses métodos padrões que em outra oportunidade de orientação a objeto eu vou explicá-los. Mas eu não consigo acessar esses métodos que estão privados dentro dela. Da mesma maneira que se eu colocar protect, também não consigo acessá-los. Não consigo acessá-los. Eu só conseguirei acessá-los se eu colocar eles públicos. Aí sim, eu vou conseguir acessar eles de outro lugar. Idade e nome. Agora, se eu mover essa classe para cá e eu colocar aqui em protect, nessa classe eu posso vir e acessá-los. O que corrobora com a explicação que eu dei. O protect, eu posso acessar os atributos da classe que eu quero acessar, né? Da onde eu quero, se eu estiver no mesmo local, leia-se mesmo pacote. E o público eu posso acessar em qualquer lugar que eu esteja navegando na aplicação. O private só acesso dentro da própria classe. E o default é a mesma coisa praticamente que o protect. Posso estar esquecendo alguma coisa, se eu estiver esquecendo alguma coisa, eu posso colocar no comentário. Dito isso, né, vamos voltar aqui e ir para a segunda camada aqui, que é na estrutura de criação de nossa ideia de funções. Então, eu disse que o público ele é acessado em qualquer lugar, né? Private, privado, protect, só acessa dentro do pacote. E agora nós vamos entender o que é o static, tá? O que é uma static? Embora aqui eu mencionei que a gente, para chamar essa classe, a gente tem que dar uma instância a ela, eu vim aqui, chamar teste pacote, e chamar construção dela, vou construir essa classe, eu tenho que dar a instância. Para métodos ou para classes estáticas, eu não necessariamente preciso construir o objeto, porque estaticamente, ao inicializar a aplicação, ela será
construída pela JVM. Então, dito isso, vamos ver como é que é essa ideia, né? Vamos criar aqui dentro do pacote teste um teste estático. E agora eu vou não mais chamar de público class, e sim classe pública, e vou criar um método aqui qualquer, que ele seja público e que retorne o valor da minha teste função que eu quero aqui, tá? Vou até renomear aqui e colocar não vou criar não, vou criar dentro da raiz aqui. Teste soma static. Ao colocar público, essa classe poderá acessar em qualquer lugar. E eu vou colocar aqui um método static nela, né? E esse método static ele vai retornar o valor da soma. Resultado, soma valores. Então ele vai receber aqui, conforme o que eu disse que é variável A com variável B, dois valores inteiros, A, int, B. E aí eu retorno o quê? O return é justamente o que eu vou retornar. Como eu declarei aqui que minha classe será pública, será acessada em qualquer lugar, e ela, na terceira posição aqui, ela retorna um inteiro, eu tenho que obrigatoriamente colocar um return aqui. Posso inclusive retornar zero se eu quiser, mas eu obrigatoriamente, quando eu faço uma declaração de método, eu coloco um modificador, ou seja, se é público, privado ou protect, se é estático, se não for estático, eu não preciso, aí eu vou ter que construir essa classe com o new. Se é estático, eu não preciso construir a classe. E o que que ele retorna? É um inteiro? É uma string? É um double? É um boolean? Sempre esse padrão. E eu posso também retornar void, não retornar nada. Fazer uma soma e ficar por isso mesmo. Ok? No meu caso, eu quero fazer uma soma, então eu vou retornar um int. Vou somar o valor A com o valor B. Somo esses valores. Agora eu posso substituir essa escrita aqui. Então, teste. Como é que agora eu chamo essa operação que eu fiz lá de método? Teste soma, que é o nome da classe que eu declarei. E como ela é uma classe estática, eu posso chamar o método direto, passando os valores que eu quero. E se eu quiser importar estaticamente, o que é importar estaticamente? Eu não quero que apareça isso aqui no código. Eu quero que importe só esse método aqui. Posso usar o IntelliJ para importar estaticamente. Eu não sei se esse aqui vai. É. Para importar estaticamente você tem que vir cá, import teste. Talvez é porque. Bom, dá para importar estaticamente e aparecer somente isso aqui. Ó. Deixa eu ver. Ele não está aceitando importar estaticamente. Provavelmente que eu não estou trabalhando esquecendo alguma coisa no processo aqui. Mas enfim. Perceba que a soma aqui ela recebe e eu não preciso instanciar, ok? E aí eu tenho o resultado da soma devolvendo aqui. Agora, qual que é a diferença de uma instância, né? Nesse caso? Eu vou criar uma outra aqui que não é estática. Teste, soma, não static. Vou fazer a mesma coisa, só que eu vou declarar um método público com a construção da classe que ela precisa para executar. Então,
É, para eu construir essa classe, eu preciso passar os atributos do que a classe precisa. No caso aqui, eu não preciso de nada, porque eu vou receber esses atributos pelo método. Aqui eu não tenho static, então eu vou soma valores, int valor A, int valor B. Return valor A mais valor B. Com essa, se eu quiser chamar aqui a mesma coisa, vou definir isso aqui como static, para exemplificar, e vou chamar a mesma coisa, resultado só que eu não posso chamar a classe do jeito aqui. Perceba que não apareceu um método que eu digitei. Esse método, esse método da classe não estática, ele não é estático. Então eu tenho que acessar ele por uma construção. Primeira coisa é construir a classe e não soma estaticamente. Com a instância na mão, agora eu posso passar os valores. Por final, vou imprimir os valores, resultado da soma não estático, resultado da soma static. Vou debugar aqui e vou demonstrar uma coisa. Veja que, ao instanciar, o que apareceu aqui no arroba foi um número. Veja que eu não vou entrar muito nesse quesito durante o curso, mas veja que quando eu instanciou, apareceu um hash, apareceu um número aqui. Isso é interessante porque toda vez que você instanciar uma classe, né, um objeto, ele vai ter um número diferente. A gente chama isso de hash. Toda vez que uma instância de um objeto é criada em Java, ele cria várias vezes, ele cria números, ele cria posições para ele rastrear esse objeto na JVM. Então, na JVM é como se tivesse vários instâncias, vários numerozinhos desse lá, que a JVM está controlando. A partir do momento que a minha instância, né, não for mais usada, o ciclo do escopo da chamada dela aqui no meu método morrer, o garbage collector, que é o nosso coletor de lixo, vai passar e vai destruir essa posição de memória que está na sua memória RAM do seu computador ou do servidor. Ela está lá alocada, esperando o uso, e na hora que ela for parar de ser usada, a JVM vai localizá-la e destruí-la. Então veja que essa instância está aqui. Primeira aqui que eu vou chamar estaticamente, sumou corretamente. Não tem um código JVM aqui controlando essa função estática, que, como eu disse, ela é compilada e executada em tempo da execução da JVM iniciando, subindo. E a JVM não faz o controle de uma função estática, porque ela não aloca na memória uma função estática, e sim instâncias, ok? Então ela também fez a conta de 20, e a da minha função, que é uma instância, ela também fez a conta corretamente, e imprime os valores, todos dois corretos. Funções estáticas são usadas para operações simples, e funções que não são estáticas, que precisam ser construídas, são para tipos de operações que são mais voltadas à orientação objeto. Então, esse curso, essa aula específica, é introdução bem simples a uma orientação objeto. Foi explicado aqui durante a aula sobre acesso a pacotes, a modificadores, né? A como construir uma instância, né? Você pode
ver que essa classe teste de soma não estática tem uma instância, tem um construtor para ela, né? E sobre classes estáticas que não precisam ser construídas. Essa complexidade não está acessível durante a execução do código. Ela tem um baixo consumo de memória, mas, em contrapartida, ela também tem uma baixa produtividade em cenários mais produtivos, mais cenários mais reais, em que você precisa navegar entre heranças, que será um tema de uma próxima aula, mas precisa de um desacoplamento maior. Essa classe aqui, ela terá uma função, sempre uma função simples. Ela fará uma coisa muito simples, possivelmente um resultado de uma soma, alguma coisa que não precisa carregar outras coisas. São uma coisa muito simples para funções estáticas. Geralmente, retornar uma coisa bem simples, como um string, como um inteiro, como um boolean, checar se uma determinada condição é verdadeira ou não. Funções estáticas e classes estáticas são exatamente para isso. Você deve estar olhando que essa classe aqui, public static void main, ela é a entrada do código-fonte de toda aplicação que você for rodar Java. E geralmente, né, não em todos os casos, vai ter apenas um public static main void na aplicação. Quase 99% das chances, das vezes, vai ver public static void main, só vai ter um, né? Talvez dois, um para uma aplicação em produção e outra para teste de aplicação. Então, basicamente é isso. E da partida do public static void main, da entrada da aplicação, você pode instanciar e deve instanciar os objetos que você deseja que a aplicação crie na memória e a JVM gerencie e desaloque ou aloque espaço da memória e gerencie essa deslocação com garbage collector e faça a numeração da posição de memória com o hash, como eu demonstrei. Próximas aulas, né? A gente vai. Eu já falei sobre modificadores, classes um pouquinho e funções, né? E classes estáticas. Próxima aula, a gente vai entrar no último módulo do curso, que é exceções, né? Que é exceptions. A partir do módulo intermediário, a gente vai navegar mais sobre um pouco mais complexo das coisas que eu disse até aqui e será um pouco mais didático, porque é mais realista dos cenários que a gente tem, ok? Então, conto com vocês. Peço que compartilhe, comente, comentários insultuosos e são desrespeitosos serão sumariamente deletados. Conto com o apoio de todos vocês. Muito obrigado. Valeu.